Profeta Elias, testemunha Marte do Apocalipse, Hortolândia, interior do estado de São Paulo. A Illuminati. Um tema que eu estarei tratando no breve discurso deste vídeo, para que você possa ter uma noção sobre o que é a Ordem Illuminati, o que é o governo da globalização e como ele está pulverizado sobre a face do mundo atualmente. E o profeta Elias teve o prazer de entrar em confronto, em guerra contra a Ordem Illuminati. Mas a princípio eu não sabia como estava formado esta, vamos dizer assim, coalizão, como estava formado este governo chamado globalização e como era administrado pela Illuminati toda esta situação complexa chamado globalização, Illuminati, governo organizado. Então, após eu ser confrontado pelas facções criminosas e perseguido, então eu comecei a buscar a Deus e ter compreensão do que vem a ser a globalização, a Illuminati e as suas ramificações e as suas administrações no mundo inteiro. A princípio, para nós ter uma noção de como está organizado a Illuminati, a globalização, a gente tem que ter em base uma separação, como que se fosse separação do trigo e do joio. Se nós voltar um pouco na história bíblica, no Antigo Testamento, nós vamos ver debaixo da terra todas as nações do mundo. Quando Israel entra dentro da terra de Canaã e tem ali várias nações, vários povos, várias civilizações que estão situados ali dentro da terra de Canaã. Então essas nações que estavam dentro de Canaã, quanto as que estavam de fora, quanto o Egito e algumas outras pequenas civilizações que existiam na antiguidade, eram todas nações, civilizações, grandes povos que se reuniam e faziam guerra constante contra Israel. E depois que o Eterno fez grandes coisas sobre Israel, Israel foi tirado do Egito, foi levado à terra de Canaã e o povo várias vezes pecou contra Deus, então esse povo foi disperso entre as nações. E o Eterno faz promessa de que no fim dos dias, em Daniel, ele fala que no fim dos dias ele vem novamente para restaurar o governo ao povo de Israel, restaurar o conserto que Israel havia quebrado por seguir a prática das abominações das nações e abandonar a lei do Senhor Deus. Então Deus fala assim que nos fins, sobre os profetas dizendo que nos fins Deus restauraria novamente Israel como nação governadora do mundo, como nação administradora do mundo. E a gente tem que compreender que a Illuminati, ela é uma organização que veio preparar o caminho para que quando Israel tentasse se manifestar como nação administradora, nação que vai retomar governo mundial, vai retomar territórios, Israel ficasse como que num beco sem saída, não tivesse como fazer alguma coisa acontecer, porque a globalização estaria dominante naquela ocasião e Israel não teria força militar, força política e para poder fazer uma revolução e criar um estado, criar uma localização aonde o próprio povo israelita, o próprio povo do Eterno, o povo de Deus pudesse administrar, pudesse receber a lei do Senhor, seu Deus, e pudesse servir a Deus num território separado das nações, como foi na antiguidade. Então a globalização antecipou-se, criando uma nação israelita lá no Oriente Médio, chamada Israel. João Graça Aranha, um político brasileiro, deu até o aval, a assinatura sobre a documentação da criação do Estado judaico israelita lá no Oriente Médio. E a ONU, as Nações Unidas, tomaram conta daquela região e administram paralelamente o governo israelense. E tudo que é tratado dentro de Israel
é política, é politicagem. A Israel, a nação criada lá no Oriente Médio, está totalmente ligada desde a sua fundação à Ordem Illuminati. Está ligada desde a sua fundação à maçonaria, aos governos da globalização. E o próprio governo de Israel, ele é um governo que está ligado à globalização. Então, mesmo que houver israelitas fiéis a Deus, povo semente de Deus que esteja dentro da nação Israel no Oriente Médio, ali ele não terá força alguma de revolução como um processo de restauração para o início de um governo messiânico na presença de Deus, porque aquele Israel, aquela nação Israel ali, ela está sob o domínio dos Estados Unidos, das Nações Unidas, do governo globalizado. Mas Deus tem revelado a mim nesse tempo, a partir de uma grande perseguição que eu sofri dentro da nação brasileira, aqui dentro do interior do estado de São Paulo, sem saber o motivo. Após a perseguição acirrada contra a minha vida, então eu vinha descobrir o porquê que eu estava sendo perseguido. E Deus falou ao meu coração que eu estava sendo perseguido, porque eu criaria uma separação da globalização para o povo dele. Como Moisés foi lá e tirou o povo do Egito e criou uma nação para Israel, separada do Egito, separada dos manjares dos babilônios, separada dos manjares do mundo. Deus então tirou Israel de lá de dentro do Egito e deu a ele uma nação. Não como hoje se vê o Israel lá no Oriente Médio, que foi criado pelos americanos e é administrado militarmente, politicamente. Tudo por debaixo dos panos é administrado pela globalização. O que Deus falou a mim, que vai quebrar a globalização através de uma criação do Estado judaico-israelita dentro do Brasil, e que depois Israel, o povo do Eterno que está dentro do Brasil, administrará o Brasil e depois as outras nações da terra estarão sujeitas a Israel, ao povo que for levantado dentro deste novo território que Deus criará dentro da nação brasileira. Israel está disperso entre as nações, está escrito nas profecias. Israel foi disperso entre as nações. Porém, as nações se amotinaram dentro do Brasil. Você pode estudar um pouco, ver sobre o fato geográfico, a popularização do Brasil, de que forma que se deu. Todas as nações do mundo correram para dentro do Brasil. O Japão, a China, a Itália, a França, espanhóis, alemães, franceses. Todas as nações do mundo adquiriram um pedaço de terra, de área, um território, um estado dentro da nação brasileira, formando-se assim o Brasil. Logo, pois, então, o Israel que está disperso entre as nações está dentro do Brasil. E o que eu tenho compreendido nesse tempo pelo Eterno, que ele tem me feito discernir, que a maioria do povo evangélico que são fiéis a Deus, eles são os verdadeiros israelitas e judeus que estão dispersos entre as nações, que está amotinada dentro do Brasil. Logo, pois, este povo brasileiro, evangélicos que são fiéis ao Eterno, a Deus, serão os futuros administradores do Estado judaico-israelita, criado por Deus dentro da nação brasileira. Aonde Deus estará restaurando as tribos que estão dispersas. E nós, com o tempo, vamos estar identificando quais são as tribos que estão dentro das igrejas evangélicas. Isso é o que Deus tem colocado no meu coração e tem me dado de entendimento. E a maçonaria, a Illuminati, a globalização, as facções criminosas que estão todas atreladas à globalização, as delegacias, as polícias, as forças armadas, as autoridades eclesiais, as autoridades militares, todas elas, a partir de 2010, elas fecharam um acordo global. Ou seja, todos eles sabem que Elias, o profeta, ia se levantar dentro do Brasil para fazer uma guerra anti-globalização, que ia querer separar o Brasil das nações do mundo para a criação do Estado judaico-israelita. Por isso, o motivo
pelo qual eles vieram para me perseguir, para me destruir, para me matar, para acabar com a minha vida. E aí Deus foi me dando entendimento através do jejum, da oração. Eu fiz 500 dias de jejum aproximadamente. Comecei com 40 dias de jejum, depois 80, fui aumentando até para Deus ir trazendo as revelações a mim, trazendo os esclarecimentos, o que acontecia. Para você ter ideia, eu estava dentro do evangelho, fui criado dentro de um lar evangélico, não tinha noção do que estava acontecendo à minha volta, porém todo o cenário, desde a minha infância, foi montado e eu fui colocado dentro de um lar. Eu fui criado por uma família, eu fui envolvido dentro de uma sociedade, inserido dentro de um contexto, a qual quando vier a perseguição a partir de 2010 sobre a minha vida, então todos se viraram contra mim. Até a própria família que eu fui criado dentro dela se virou contra mim. E eu não compreendi o que estava acontecendo. E aí Deus me deu entendimento e me disse: você é o profeta Elias. A testemunha Marte relatada no Apocalipse, embora todo o Novo Testamento é um plágio. Todo o Novo Testamento é um plágio do Antigo Testamento. Ele não tem um valor diante de Deus. Ele só tem valor histórico, ele só tem um valor documental e um valor científico de algumas parábolas e alguns dizeres científicos que também faz parte do segredo da Ordem Illuminati, que é criar um Novo Testamento, um Messias pacífico para se evitar um conflito armado. Então Cristo, desde a antiguidade, desde a vinda de Cristo ao mundo, já estava dentro do governo globalizado há 2000 anos atrás, que deveria se parecer ao mundo, primeiramente, um governo, um Messias pacífico, que não aceitasse a Israel o militarismo e que não aceitasse de Israel a guerra. Porque se esse Messias que viesse, ele fosse condizente com o militarismo, com a guerra, então haveria revolução e haveria o cumprimento das profecias para que Israel fosse restaurado como nação predominante, nação dominante do mundo. E por isso Elias, ele se levanta nos últimos dias como anjo do concerto. Está escrito em Malaquias que o Senhor enviará à frente o anjo do concerto. Em outros textos sagrados, Deus falou a Moisés: olha, nos últimos dias eu levantarei um profeta como tu, no meio do teu povo, a ele vocês darão ouvido. Porque Israel reclamou que não queria ouvir Deus pessoalmente mais. Quando Deus desce no monte e fala com o povo israelita, ao som de trombetas, ao som dos anjos, dos arcanjos de Deus, e ali com terremotos, labaredas de fogo no monte Sinai, o povo fica aterrorizado e diz a Moisés que não quer mais ver Deus pessoalmente porque eles vão morrer. E Deus fala assim: então, bem foi o que Israel disse, eu levantarei um profeta depois de você, e ele falará ao povo por mim. E o povo que não ouvir esse profeta que eu mandar, eu requerei de cada um deles particularmente. Esse é o profeta Elias, que vem para restaurar Israel como nação dominante do mundo, que vem para criar um novo governo mundial, administrado não pela essa politicagem de globalização, não pela essa politicagem de roubalheira, mas um governo sagrado, santo, baseado todo em Torá, legislação judaica israelita, baseado em Torá para a criação de todos os órgãos competentes, todas as situações. Esse é o novo governo mundial que Deus tem trazido em revelação ao meu coração. E aqui fica uma parte dessa narrativa, a você que me ouve, um vídeo não muito bem gravado. Estou dentro aqui de uma barraca de campo, vocês podem ver acima, uma lâmpada bem fraquinha. E aqui ao meu lado, talvez dê para ver, já é noite, talvez não dê para observar bem, mas aqui é uma barraca de camp, onde eu estou fazendo essa narrativa para ficar um testemunho para você, um pouco de esclarecimento sobre o que é o profeta Elias, a ótica do profeta Elias contra a Illuminati e o que é a globalização, o que é a criação do Estado judaico israelita.
dentro da nação brasileira. Fiquem todos com muita shalom. Deus abençoe a todos.